Romeu Zema anuncia nova redução do preço do etanol em Minas Gerais. Trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados de fazendas no sul de Minas. Atlético é derrotado na reestreia de Cuca e América vence o Avaí de virada no Independência. Essas e outras informações agora no Hoje em Dia Notícias. Está no ar o Hoje em Dia Notícias, um projeto do jornal Hoje em Dia em parceria com as Faculdades Promove e o canal Universitário. Você pode nos acompanhar na sintonia Canal 12 da NET, na TV Hoje em Dia e nas redes sociais. Vamos aos destaques da capa do Hoje em Dia desta segunda-feira, 1º de agosto. A cada 8 eleitores mineiros, um vai votar só porque quer. BH planeja vacinar 12 mil crianças a partir de hoje. Largar cigarro barra até 95% dos cânceres. Na reestreia de Cuca, Atlético leva 3-0 do Internacional e ainda pode ficar sem Guilherme Arana contra o Palmeiras na quarta pela Taça Libertadores. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, por meio das redes sociais, durante a madrugada, anunciou que o preço do etanol vai ter uma nova redução. De acordo com o chefe do executivo, o valor do cálculo do imposto sobre o etanol em Minas vai ser reduzido em 46 centavos. A expectativa é que, com a queda, o biocombustível fique mais vantajoso do que a gasolina no abastecimento. De acordo com o texto, a alteração ocorre para manter a competitividade de alternativa, já que também houve redução da alíquota da gasolina devido à nova lei do teto do ICMS. Casos positivos de síndrome respiratória aguda grave continuam com prevalência da Covid-19. Vamos acompanhar mais detalhes agora com o repórter Gabriel Rezende. A Covid-19 segue responsável pela maioria dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Os dados são do boletim Infogripe recente, divulgado pela Fiocruz, com base nas 4 semanas anteriores. Dos testes feitos no período, 79,4% apontaram positivo para o novo coronavírus. Enquanto isso, a influenza A representou 1,7% das confirmações. Apesar da incidência da Covid entre os casos de síndrome respiratória aguda grave, o balanço aponta para a redução no número de casos de longo período, que são os das últimas 8 semanas e os de curto período, das últimas 3 semanas. Minas Gerais está entre os estados com tendência de processo de queda de casos de síndrome respiratória aguda grave. Essas e outras informações você confere no nosso portal hojeendia.com.br. 17 pessoas que trabalhavam em situação análoga à escravidão foram resgatadas de fazendas de café nas zonas rurais das cidades de Ilicínia e Boa Esperança, no sul de Minas. A fiscalização foi realizada entre os dias 10 e 20 de julho. De acordo com a Procuradora do Trabalho Letícia Moura Soares, a situação nas fazendas era bastante grave. 3 dos 4 fazendeiros investigados firmaram termos de ajustamento de conduta perante o Ministério Público do Trabalho de Minas, assumindo compromissos que vão assegurar a regularização de contratos, bem como condições sanitárias e de confortos adequados dos alojamentos e das estruturas nas frentes de trabalho. O resgate fez parte de uma operação conjunta da Coordenadoria Nacional de Erradicação de Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Ministério Público do Trabalho e outras instituições como a Defensoria Pública da União, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério do Trabalho e Previdência. Mas 10 leitos do Centro de Terapia Intensiva da Santa Casa de Belo Horizonte voltam a funcionar. O funcionamento retorna depois de cerca de um mês do incêndio que atingiu o setor do hospital. A repórter Júlia Rodrigues tem mais informações.
10 leitos de CTI foram reativados na Santa Casa de BH cerca de um mês após o incêndio que destruiu parte do 10º andar. Os quartos vão ficar na ala C do mesmo andar atingido pelo fogo, mas que não sofreu tantos danos. Ao todo, 50 leitos de CTI foram interditados em decorrência do incêndio, que aconteceu na noite de 27 de junho. Na mesma semana, a instituição reabriu 20 vagas de maneira provisória, sendo 8 no bloco cirúrgico e 12 no 6º andar. A Santa Casa informou por meio de nota que esses locais foram adaptados para receber os leitos de terapia intensiva, que vão continuar funcionando até a reabertura total do CTI. Em resumo dos 50 leitos desativados, o local tem atualmente 30 leitos disponíveis, sendo 10 no 10º andar e 20 provisórios em outros setores. E você acompanha as informações do pós-incêndio na Santa Casa em nosso portal, hojemdia.com.br. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos traz novidades sobre a eficácia do suplemento de vitamina D em fraturas em pacientes com osteoporose. Caio Tumé tem mais detalhes sobre o estudo. Vamos acompanhar. Um estudo controlado randomizado feito nos Estados Unidos, financiado pelo governo americano, revela que a ingestão de suplementos de vitamina D com ou sem cálcio não gera efeito sobre o risco de fratura em pacientes com osteoporose. Segundo os cientistas, o consumo do suplemento não favorece as pessoas com osteoporose e nem aquelas que possuem exame de sangue confirmando deficiência de vitamina D. Mas há exceções, como portadores da doença celíaca, a intolerância a glúten, e de Crohn, que ainda precisam de suplementação do nutriente, assim como pacientes que vivem em condições de insuficiência de luz solar e não adquirem vitamina D suficiente nos alimentos. Essa e outras informações você encontra no portal hojemdia.com.br e também nas nossas redes sociais. Na reestreia do técnico Cuca, o Atlético foi ao Rio Grande do Sul e foi derrotado pelo Internacional pelo placar de 3-0. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Maurício abriu o placar aos 6 minutos, Wanderson ampliou aos 23 e Maurício novamente aos 30 fechou a vitória. O Atlético caiu para a 7ª posição, já o Colorado foi para 6º lugar com 33 pontos. O Galo entra em campo nesta quarta-feira contra o Palmeiras no jogo de ida pelas quartas de final da Copa Libertadores. Já o América venceu o Avaí por 3-1 de virada. Bissoli abriu o placar aos 3 minutos para os catarinenses. Everaldo empatou aos 24. Aos 33, Henrique Almeida virou o jogo e Everaldo novamente fez o terceiro aos 44 minutos da segunda etapa. A vitória deixou o Coelho em 13º lugar com 24 pontos. O time mineiro terá a semana cheia para trabalhar. O próximo compromisso vai ser no sábado, às 4h30 da tarde, contra o Juventude, em Caxias do Sul. E esta edição do Hoje em Dia Notícias termina aqui. Este é um projeto jornalístico do jornal Hoje em Dia, em parceria com as faculdades Promove e o canal universitário. Você pode conferir mais informações no hojemdia.com.br e pelas redes sociais. Até amanhã.